Olá! Na transição do século XIX para o século XX, duas grandes teses se fazem presentes no interior do movimento operário, ou, de uma maneira mais ampla, no interior da classe trabalhadora. A primeira tese é a tese mais clássica, aquela que vem de Marx e Engels, segundo a qual o socialismo só poderia ser conquistado através da luta revolucionária do proletariado. Luta esta que envolveria o confronto direto entre a burguesia e o proletariado organizado, e da qual resultaria a ditadura do proletariado, a fase de transição em direção ao modo de produção comunista. Lembrando que ditadura do proletariado para Marx e Engels significa a imposição da maioria, da vontade da maioria, portanto, da classe trabalhadora, à minoria, ou seja, aqueles que detinham os meios de produção. A segunda tese, que começa a se desenhar a partir do final do século XIX e adentra o século XX, é a tese capitaneada por Eduard Bernstein. No final do século XIX, Engels chamaria as teses reformistas por corrente possibilista. Já no século XX, Rosa Luxemburgo, Lenin e outras correntes dentro do marxismo chamarão a esta tendência de oportunistas. Oportunistas no sentido de que abandonavam a perspectiva de uma luta de classes direta envolvendo a burguesia e o proletariado para trabalharem com a hipótese de que o socialismo poderia ser conquistado através de reformas progressivas. E isto em razão de que, segundo a tese oportunista, ou a tese dos reformistas, o capitalismo havia conseguido se adaptar progressivamente às condições objetivas existentes, ou seja, tanto à sua necessidade de produzir e reproduzir as suas estruturas, como também à possibilidade de contemplar certas demandas do movimento operário. Para Rosa, é necessário rebater ou contestar e problematizar a tese oportunista, uma vez que, na prática, ela não se sustentaria. Para Rosa, a tese da instauração do socialismo por meio de reformas sociais ou do controle da produção pelos sindicatos ou ainda pela presença de uma maioria parlamentar era uma pura ilusão. Ela observa que a perspectiva de Bernstein seria a de que um desmoronamento total do capitalismo havia se tornado cada vez mais improvável a partir do final do século XIX. Portanto, a partir daquele momento no qual o capitalismo havia entrado no seu período imperialista, ou então aquele período no qual o capital monopólico havia se desenvolvido. Segundo Bernstein, observa Rosa, um desmoronamento total do capitalismo é cada vez mais improvável. E isso tem razão de quê? Isso tem razão de que, por um lado, o sistema capitalista havia demonstrado uma capacidade de adaptação cada vez maior. E, por outro lado, a produção havia se tornado cada vez mais diferenciada. Na opinião de Bernstein, ou na análise de Bernstein, a capacidade de adaptação do capitalismo manifestava-se, primeiramente, no fato de que já não existiam crises generalizadas, o que os fatos vieram a demonstrar posteriormente. E isto
ocorria a ausência de crises generalizadas, havia se tornado possível em razão de que o capital havia descoberto um mecanismo essencial para debelá-las, e este mecanismo era a evolução dos créditos fornecidos às organizações patronais. Além disso, haviam se desenvolvido meios de comunicação e de serviço de informação mais eficientes, que possibilitava uma maior circulação das mercadorias. Soma-se a tudo isto que uma parte da classe trabalhadora havia adentrado aos estratos médios. Portanto, as classes médias não haviam desaparecido como propugnavam ou colocavam como tendência Marx e Engels no Manifesto Comunista. As classes médias haviam sobrevivido em razão de uma diferenciação crescente dos ramos da produção e da elevação de largas camadas do proletariado ao nível das classes médias. Portanto, o proletariado do final do século XIX já não era mais aquele proletariado fabril do início do século XIX, e muito menos o proletariado do século XX, ou das primeiras décadas do século XX, se assemelhava àquele proletariado do período anterior do surgimento do movimento operário. Um terceiro elemento levantado por Bernstein é de que, finalmente, a melhoria econômica e política do proletariado havia se dado através da ação sindical. Portanto, os sindicatos estavam começando a arrebatar ao capital o poder total do qual este dispunha no período anterior. Para Rosa, estas observações de Bernstein conduziam a consequências gerais para a luta prática do proletariado. Na ótica de Bernstein, não se visava mais a conquista do poder político, e sim a melhoria da situação da classe trabalhadora. E instaurar o socialismo não decorria mais de uma crise social geral, de uma crise política geral, mas seria, pelo contrário, efetivado através de uma extensão gradual do controle social da economia e pelo estabelecimento progressivo de um sistema de cooperativas. Portanto, aquela época que estava colocada por Marx e Engels em suas análises estava definitivamente superada no final do século XIX e início do século XX. Ao fazer isto, observa Rosa, o que Bernstein colocava em causa era a própria evolução do capitalismo e a passagem ao socialismo. Neste conjunto de ideias, supunha-se que o capitalismo faria nascer por si mesmo, a partir das suas contradições internas, o momento em que o seu equilíbrio seria rompido e onde se tornaria propriamente impossível. Daí que o proletariado iria comendo pelas bordas o capital. Com efeito, dirá Rosa, a perspectiva do socialismo científico, portanto, a teoria de Marx e de Engels, é totalmente distinta. E é distinta na medida em que a perspectiva do socialismo científico apoiava-se ou apoia-se em 3 dados fundamentais sobre o capitalismo. Rosa elenca quais seriam estes 3 elementos fundamentais que faziam com que Marx e Engels apontassem para a revolução como o caminho para a superação da sociedade capitalista. Em primeiro lugar, a anarquia crescente da economia capitalista, que conduziria ao seu afundamento. Lembremos que
a produção capitalista ela é organizada no interior da unidade produtiva, mas totalmente anárquica no plano mais geral. Quando uma empresa produz automóveis, ela não está olhando para saber se existe mercado para o consumo de todos os seus automóveis. Ela apenas quer produzir cada vez mais a mercadoria automóvel. Só que as outras unidades produtivas de automóveis também estão fazendo a mesma coisa. Resultado, pátios lotados sem a possibilidade de vender aqueles carros que foram produzidos. Esta é uma das dimensões da produção anárquica sob o controle do capital. O segundo elemento que compõe a teoria da concepção materialista da história, ou o socialismo científico, é de que, sobre a socialização crescente do processo de produção, se cria os primeiros fundamentos positivos da ordem social futura. Ou seja, o desenvolvimento das forças produtivas sob o controle do capital é importante historicamente para criar as condições das quais se apropriaria o modo de produção comunista a fim de redistribuir socialmente a riqueza. Portanto, não existe socialismo sem desenvolvimento das forças produtivas. Só que o capitalismo havia estabelecido, havia colocado em marcha a possibilidade deste desenvolvimento das forças produtivas e, consequentemente, a possibilidade de socialização daquela riqueza social gerada. O terceiro elemento é de que, na organização e na consciência de classe cada vez maior do proletariado, estava colocado o elemento ativo da revolução iminente, ou seja, o proletariado estava compreendendo cada vez mais que os seus interesses de classe não eram os mesmos que aqueles propostos pelo capital ou pela burguesia. Bernstein, observa Rosa, pretende que a evolução do capitalismo não se orienta para um afundamento, para um desmoronamento econômico geral. Por isso, não é uma determinada forma de desmoronamento do capitalismo que Bernstein rejeita, mas o próprio desmoronamento. Por outras palavras, a teoria bernsteiniana não trabalha com a ideia de ruptura radical da ordem burguesa e muito menos com o desmoronamento da ordem burguesa em razão das contradições internas do capital e também em razão do crescimento da consciência de classe do proletariado, que se colocaria em marcha para derrubar a estrutura do capital. Para o socialismo científico, observa Rosa, a necessidade histórica da revolução socialista é, sobretudo, demonstrada pela anarquia crescente do sistema capitalista, que o envolve num impasse. Portanto, é impossível ao capital se desenvolver sem produzir contradições internas. Mas, se admite a hipótese de Bernstein, a evolução do capitalismo não estaria caminhando para uma derrocada. Neste sentido, o socialismo, na prática, havia deixado de ser uma necessidade objetiva, uma vez que o próprio desenvolvimento do capitalismo se encarregaria de resolver os problemas que estavam colocados no interior da sociedade de classes. Se a possibilidade de socialismo estava dada, esta não se colocava mais na perspectiva da revolução violenta, e sim das transformações progressivas no próprio interior da ordem burguesa, da qual a luta parlamentar se constituía para Bernstein um elemento fundamental. Bernstein apontava como sinais de adaptação do capitalismo os seguintes elementos: as fusões que estavam ocorrendo no interior da ordem da burguesa com as empresas.
cada vez mais, as empresas estavam se aglutinando, formando os grandes trusts, aquilo que hoje poderíamos chamar de corporações transnacionais. Outro sistema que o capital havia desenvolvido e que conseguia conter as crises periódicas era o sistema de crédito. Portanto, estimulava o consumo de mercadorias através do crédito, seja para o consumo, seja para a própria realização da produção. O aperfeiçoamento dos meios de comunicação, uma vez que esta permitiria a circulação de mercadorias com maior intensidade. A elevação do nível de vida da classe operária, uma vez que determinadas franjas da classe trabalhadora haviam se tornado estratos médios. Esta perspectiva, ou esta leitura de Bernstein, prossegue Rosa, anulam ou anulariam ou atenuariam as contradições internas da economia capitalista, impedindo que se desenvolvessem e se intensificassem. Assim, o desaparecimento das crises periódicas significaria a abolição do antagonismo entre a produção e a troca numa base capitalista. Soma-se a isso que a elevação do nível de vida da classe trabalhadora atenuaria o seu ímpeto revolucionário, uma vez que a classe trabalhadora visualizaria no interior da própria ordem burguesa a possibilidade de estabelecer determinadas conquistas no seu padrão de vida. Disto resultaria, portanto, uma atenuação do antagonismo entre o capital e o trabalho. Se as fusões, o sistema de crédito, os sindicatos, etc., estavam anulando as contradições internas do capitalismo, salvariam, por este meio, o sistema capitalista da catástrofe. Ora, diante disto, como é que se poderiam desenvolver as premissas ou os germes do socialismo? Isto só seria possível na leitura bernsteiniana, conservando a forma capitalista, o que tornaria supérflua a passagem desta produção socializada à produção socialista. Lembrando que produção socializada no sentido de que a divisão social do trabalho se intensifica e cada vez mais para realizar a produção de mercadorias se tornava necessária uma rede de fornecedores de matérias-primas ou mesmo de países e territórios para vender estas mercadorias. A produção se tornava, sob o capital, cada vez mais social, nesse sentido, o que é diferente de se falar de uma produção socialista, na qual está em pauta a redistribuição da riqueza social, e não a apropriação privada da riqueza social. Bernstein, no fundo, menospreza, segundo Rosa, a importância que tem dentro deste processo a consciência de classe do proletariado e trabalha fundamentalmente nos fatores de adaptação, o que impediria a realização do socialismo pela via revolucionária. A ausência cada vez mais, na leitura de Bernstein, a ausência cada vez mais de uma consciência de classe efetiva, tal como estava pensado nas primeiras décadas do século XIX, intensificariam a adaptação da classe trabalhadora à ordem do capital, impedindo, portanto, que se realizasse a revolução tal como pensada por Marx e Engels e pela teoria comunista mais clássica. Neste sentido, observa Rosa, a teoria revisionista é obrigada a uma alternativa. Ou a transposição socialista da sociedade é consequência, como anteriormente, das contradições internas do sistema capitalista, e, então, a evolução do sistema, portanto, do modo de produção,
inclui também o acerbamento, o acirramento das suas contradições, acabando necessariamente pela derrocada do capitalismo, ou os fatores de adaptação, na leitura de Bernstein, seriam capazes de evitar realmente o desmoronamento do sistema capitalista, leia-se modo de produção capitalista, e asseguraria a sua sobrevivência, anulando estas contradições e, portanto, dando condições de seu prosseguimento enquanto modo de produção capitalista. Nesta perspectiva, o socialismo, na leitura de Bernstein, deixa de ser uma necessidade histórica. E, a partir daí, é tudo o que se queira, exceto o resultado do desenvolvimento material da sociedade. Este dilema, ou seja, reforma ou revolução, engendra um outro dilema na leitura de Rosa. Ou o revisionismo tem razão quanto à evolução do capitalismo, ou seja, o capitalismo seria capaz de adaptar-se cada vez mais, gerando frutos para a classe trabalhadora, de tal modo que a revolução havia se tornado desnecessária e a transição para o socialismo havia se tornado efetivamente desnecessária, uma vez que a classe trabalhadora teria atendido às suas demandas no interior da própria ordem do capital, ou o socialismo não é uma utopia. E, nesse caso, a teoria dos fatores de adaptação perde a sua base. Rosa alinha-se aqui à leitura mais clássica do marxismo, que poderemos encontrar, por exemplo, no texto de Lenin, O Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo, ou então no texto de Bukharin, a respeito do imperialismo. Lembremos que, para estes autores, o desenvolvimento do capitalismo na transição do século XIX para o século XX havia efetivamente produzido a ilusão de que o capital é capaz de controlar as suas crises. No entanto, a própria eclosão da Primeira Guerra Mundial estava mostrando como que a ordem do capital é incapaz de solucionar os seus problemas internos, uma vez que a guerra, por exemplo, se torna essencial para a ordem do capital, a fim de poder produzir mais mercadorias ou fazer circular mais mercadorias. Com estes elementos, Rosa encerra a discussão deste primeiro capítulo de seu livro, Reforma ou Revolução. Capítulo este que tem por título O Método Oportunista. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas, e em próximos vídeos discutiremos os outros capítulos deste importante texto de Rosa Luxemburgo. Até uma próxima.